Olá pessoal, então vamos fazer um vídeo sobre a utilização de funções. Então, o que temos inicialmente? Temos que definir dentro do ambiente do VBA onde vamos inserir a função. Então, vamos abrir no módulo, uma função sempre vai no módulo. Então, nós temos aqui a definição de um módulo e vamos inserir dentro do módulo, vamos inserir então uma função. Então, vamos chamar essa função de cálculo fatorial, por exemplo. Essa função ela é pública, então temos a definição aqui de uma função que se chama cálculo fatorial. Bom, o fatorial inicialmente ele tem um parâmetro que é x, por exemplo, um número que poderia ser inteiro. E essa função também retorna um inteiro. Muito bem. Dentro desse contexto, vamos elaborar então essa função tendo em vista o quê? Um fatorial ele tem que ter um parâmetro de entrada, ou seja, qual é o número que a gente vai calcular o fatorial, e a saída, o cálculo do fatorial, o resultado da nossa operação. As variáveis internas ou variáveis locais seria, por exemplo, o i do tipo integer, por exemplo, e vamos colocar aqui uma variável aux do tipo inteiro, que é a variável que vai nos ajudar a calcular o valor do fatorial. Então, inicialmente, nós temos que esse aux seja igual a 1, por exemplo, valor inicial. Eu faço um for i variando de 1 até x. X é o número que eu quero calcular o meu fatorial. E faço aux, recebendo aux vezes o valor de i. Nesse caso, nós temos então uma relação mostrando esses elementos aí. Muito bem. Além disso, nós temos que colocar agora o next i, que é o controle do comando for. E essa função, ela retorna o quê? Ela retorna, vamos usar o nome da função, ela retorna, então vamos usar o cálculo do fatorial como uma variável que retorna o valor do meu fatorial, que é aux. Muito bem. Como que nós podemos então testar essa função? Inicialmente, o que nós podemos fazer é criar aqui uma sub, né? Então podemos inserir aqui uma sub chamado teste fatorial, aonde eu vou testar o meu fatorial. Vou definir, por exemplo, um n do tipo inteiro, por exemplo, e um resultado do tipo inteiro também. Então, o n vai ser o número que eu vou ler, eu vou usar o input box. O input box, aonde no input box entre com um número inteiro. Eu vou fazer a leitura do dado. Ok? Muito bem, agora eu vou chamar a minha função fatorial, que se chama calc fatorial, no caso de n. Ok? Ele já inseriu então a minha chamada para a função fatorial. E para mostrar, vamos usar então o message box, por exemplo, né? Então, o valor do fatorial de quem? Né? E comercial n, que é o número que eu estou lendo. Quem que é o fatorial? Então, é igual a, vamos usar então o resultado que é res. Muito bem, o que nós temos então? Nós temos aqui uma função chamada cálculo fatorial. Ela tem como parâmetro um valor inteiro e retorna um valor inteiro. Como que eu sei qual é o parâmetro ou qual é a forma que essa função vai devolver um valor?
Eu sei porque eu estou usando aqui o nome da função, retornando um valor para a função chamadora. No caso, é o valor aux. Muito bem, e como é que eu faço o teste? Então eu faço o teste usando uma sub, onde n é o número que eu vou ler através do meu comando inputbox. A chamada de função é feita dessa forma, o nome da função, entre parênteses, parâmetro. Observamos que aqui no caso temos um parâmetro, poderíamos ter mais, e esses parâmetros sempre seguem a mesma ordem, ou seja, eu só tenho dois parâmetros aqui, um inteiro e um double, por exemplo. Então, na hora que eu vou chamar a função, o primeiro parâmetro tem que ser inteiro, por exemplo, e o segundo double. Então, nós temos que colocar os tipos de dados e a quantidade de dados da mesma forma que foram definidas na hora que eu criei a função. Nesse caso, então, o meu parâmetro é do tipo inteiro. Então, executando, por exemplo, se eu colocar, por exemplo, 3, ele vai me dar, né? Então, que o valor do fatorial de 3 é 6. Se eu colocar agora, por exemplo, 5, eu tenho que o valor é 120. Nesse caso específico do fatorial. Uma outra forma que podemos, então, utilizar para testar a função do fatorial seria aqui na planilha. Então eu tenho 1, né? Vamos fazer 1 mais 1, 2, e vamos calcular aqui a quantidade de 1 até 7. Então vamos chamar, a função se chama cálculo do fatorial, ela já aparece aqui, né? Então vamos calcular o fatorial de 1, fechamos parênteses, ok? Então ele já me mostra 1, né? Se eu fizer então igual a cálculo fatorial, no caso desse elemento, que seria o 2, aparece o 2, né? Se eu tiver aqui agora esse elemento que é o 3, aparece o fatorial de 3. Se eu quiser então agora o fatorial de 4, aparece aqui. O fatorial de 5 aparece aqui. E o fatorial de 6 aparece aqui também. Ok? Então, na verdade, agora se eu quiser calcular o fatorial de 7, o que vai acontecer é que ele ainda calcula, dá 5040. Se eu fizer agora o cálculo do fatorial de 8, como eu tenho 8 multiplicado por 5040, é um número acima de 32.000, e nós sabemos que a variável inteira ele vai até 32767. Neste caso, porque é uma variável de 2 bytes. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai dizer que esse valor não pode ser calculado. Ok? Então, voltando ao código e reforçando esse conceito, temos que, para o cálculo do fatorial, então, nós temos que definir uma função. Essa função ela tem um nome. O nome dessa função nós vamos utilizar para retornar um valor, ou seja, o objetivo principal é que essa função ela esteja no programa para que nós possamos utilizá-la várias vezes. E nesse caso nós temos o conceito de reutilização de código. Então a função sempre tem um nome, ela tem um parâmetro e ela tem um retorno. E para que eu possa devolver, eu uso o nome da função. Fizemos então uma sub para testar então essa função.